Brasília não é só o centro do poder, também é palco de decisões e transformações que influenciam em todo o país. Dentro desse cenário, meu convidado de hoje é uma das pessoas mais envolvidas na política e na vida local de Brasília. Hoje eu entrevisto Rony Nemer, que está à frente do Instituto Brasília Ambiental desde 2023, é arquiteto formado pela UNB, tem uma longa trajetória no Serviço Público do Distrito Federal e foi iniciada em 1982. Já participou de diversos projetos e depois de uma grave complicação de saúde em 2022, Rony passou por uma experiência de quase morte. É uma história bem interessante que ele vai destacar aqui hoje ao longo do nosso programa, e mesmo não eleito em 2022, teve uma votação de mais de 42 mil votos. É muita gente que votou no Rony. Ele tem muito serviço prestado aqui no Distrito Federal. Ele foi indicado e está à frente do Instituto Brasília Ambiental, desenvolvendo um trabalho que tem se destacado aqui no Distrito Federal, e nós vamos falar também um pouquinho sobre isso. Já vou destacar alguns avanços da gestão de Rony à frente do IBRAM, liberação de licenças para regularização de condomínios, duplicação da 080, que com isso tem trazido muito mais qualidade de vida para a população de Brasilândia, inclusive evitado diversos acidentes que aconteciam antes, ampliação de contratos de brigadistas florestais e criação da primeira reserva particular do patrimônio do DF. Já vamos começar aqui com Rony Nemer, nosso primeiro quadro, que é Quem é Você na Fila do Pão, Rony Nemer. Todo mundo conhece, mas eu quero ouvir agora da sua boca. Bom, eu sou mineiro de Viçosa. Eu vim para Brasília com o sonho de me tornar arquiteto urbanista. Meu primeiro emprego foi ser gritador na Feira da Ceasa. Estudei muito, passei no UNB e tinha que me virar para fazer o UNB. Porque mesmo uma escola pública, uma universidade pública, mas tem gasto. Sim. E aí muitos alunos me ajudaram, me prestavam material. E eu gritava no sábado na Ceasa. O que é gritador de feira? A gritador de feira, na hora que a xepa... Primeiro eu fui para lá com meu irmão para ajudar a montar as barracas. Meu irmão trabalhava na Transpesca. Era uma loja que trazia frutas argentinas para vender. E eu fui para lá para ajudar a montar. Aí já ganhava o café. Aí depois eu vi os caras gritando, fazendo a hora da xepa. Falei, Sim. opa, desde 16 anos eu tenho 1,90 m, essa voz está com a cara rachada. Eu falei, perfeito. Aí eu fui lá e comecei a gritar também. Aí já ganhava o almoço. Você chegou aqui com quantos anos, Rony? Cheguei aqui com 77. Eu tinha 21, 22 anos. Sim. E aí eu trabalhei lá um bom tempo, depois fiz concurso para o Ministério da Agricultura, em 82 fui chamado para o Ministério da Agricultura. Sim, então é aqui que começa a trajetória pública. Aí trabalhei lá no Serviço Médico do Ministério da Agricultura, como agente administrativo, me formei em 88 pela UNB, como arquiteto urbanista, fui para Fernando de Noronha, transformar os presídios em pousadas. Você trabalhou em Noronha? Bem, trabalhei. Fui para ficar 2 anos, fiquei só 6 meses. Porque eu sempre fui muito urbano, e lá anexou a Pernambuco, aí a gente foi dispensado do convênio. Voltei e fui trabalhar na fábrica de argamassa da Novacap. Depois, o governador Roriz tinha sido nomeado governador de Brasília, precisava de um arquiteto para fazer o projeto Paranoá. Aí me contratou, aí montamos um grupo assentamento, fizemos Paranoá, Sobradinho 2, bairro Veredas, em Braslândia, expansão de Planaltina. Aí depois ele queria fazer mais, aí fomos trabalhar com a Evelise Long, no departamento de urbanismo. Evelise Long, Glória Rincon, Cecília Malaguti, Vera Ramos, várias arquitetas já com muita experiência que nos ajudaram muito. E nós fizemos Riacho Fundo 1, Santa Maria, Recanto das Emas e Riacho Fundo 2. É porque Riacho Fundo 2 e Recanto das Emas era uma cidade só. Sim. Depois que separou e mudou de nome. Então você tem uma contribuição nesse processo de expansão do Distrito Federal, né? Que nos últimos anos a gente saiu muito do plano piloto, né? Então as cidades, as RAs que estão aqui próximas, elas têm se desenvolvido muito. Então você deu uma contribuição nesse processo. No projeto. Participei de Sim. equipes projetando essas cidades. E na implantação, a última foi Recanto das Emas. Fui para lá implantar a cidade e fui convidado para ser, depois do projeto, de implantar a cidade. E aí eu morava no Guará com meus pais. E aí eu saía do Guará todo dia às 6 horas da manhã para o Recanto. Voltava meia-noite do Recanto para o Guará. Aí um dia eu falei, poxa, eu estou perdendo tempo na estrada. Aluguei na 108 uma parte de baixo da casa do Gilmar, uma pessoa que trabalhava comigo, que era morador de lá. E aí depois fiquei lá morando no Recanto, bom tempo. Aí depois, em 99, eu virei administrador de Samambaia, e aí ganhei um dinheirinho a mais, comprei um lote, uma licitação que teve no Recanto, um lote comercial, construí lojas embaixo e em cima, e moro em cima até hoje.
lá no Recanto Entendi. das Emas. Você permanece morando no Recanto das Emas. Sim. Agora me tira uma dúvida, todo mundo quer saber. O que motivou você a entrar na política? Na verdade, assim, quando eu me lembro, o Filipelli, eu sempre trabalhei muito com o Filipelli e com o governador Roriz, eles fizeram uma pesquisa no Recanto, meu nome estava muito bom, porque eu recebia todo mundo para topografar o lote, indicar qual lote que a pessoa tinha ganho, arrumar o aterro para ela aterrar o lote, então meu nome estava muito bom. Então podemos dizer que foi de fora para dentro, digamos assim, foi mais uma decisão da população? A população reuniu lá do Recanto as lideranças comunitárias e me convidaram. Eu falei que não queria, não, porque não era a minha pegada trabalhar na política. Isso em que ano, Rondem? Isso em 94, 95. O Recanto a gente começou a entregar em 93 para 94. Aí depois teve um problema na justiça, a Asa Alimentos entrou recorrendo da área, que a gente tinha desapropriado, e a gente implantou primeiro o Recanto da 101 até a 116 e da 301 até a 311. O resto, a quadra 300, a 200, 400, 600, 800, ficou bloqueada na justiça. E o lado do Riacho Fundo 2 também ficou bloqueado na justiça. Certo. Aí depois nós ganhamos, o governador Roriz conseguiu ganhar, e a gente foi implantando aos poucos a cidade. Certo. Seguindo nessa motivação sua para entrar na política, como foi? Esse processo veio da população? Eles me convidaram, eu disse que não queria. Aí eles foram até o Guará, na casa do meu pai e da minha mãe, convencer meu pai e minha mãe, sem eu saber, para poder me convencer aí. Depois de convencer o pai e a mãe, já é meio caminho andado, né? É meio caminho andado. Eu resisti muito em 98. Eu fui candidato, fiquei como segundo suplente do deputado Wilson Lima, ele foi eleito pelo PSD com o Salvador Bispo. Sim. E aí, depois eu virei assessor do Filipelli, fui para a Secretaria de Obras, depois eu fui ser administrador do Samambaia, depois administrador do Recanto. Aí nós candidatamos em 2002, fomos eleitos e fomos a zebra da eleição. Ninguém imaginava e, de repente, a gente estourou de volta nas urnas. Aí depois fomos eleitos em 2006, 2010 também, deputado estadual, 3 vezes e tal. Em 2014 a gente foi eleito com mais de 85 mil votos como deputado federal. Você tem mesmo na última eleição, você teve mais de 40 mil votos. Você tem um voto, digamos, forte e permanente aqui nos últimos anos no Distrito Federal. Você acha que tem a ver com a prestação de serviço que você fez nos últimos anos? É muito da semeadura, do carinho, do que a gente semeia. Entendeu? Sim. Meu telefone, eu já vou adiantar aqui, é o 99988-2535. Eu funciono bem no Zap, viu? Quem quiser falar comigo, no Zap, mas não manda áudio, não, áudio é chato. Manda por escrito e eu retorno. No final do dia eu vou retornar. Mas, assim, é muito do carinho, da atenção. Uma coisa que eu aprendi com o governador Roriz, com a dona Wesley, com o Filipelli, com a dona Célia Filipelli. Eu trabalhei muito com essas 4 figuras icônicas. Sim. Então, eu sempre procurei, assim, o carinho, o abraço, o aconchego, ouvir Sim. as pessoas, entender o que ela precisa. Eu digo sempre assim, cuidar das pessoas, sabe? Sim. O Dalvan, administrador nosso lá do Recanto, ele usa muito essa expressão. Mais do que obras, a gente tem que cuidar das pessoas, é isso que eu sempre fiz. Sim. Sabe que não adianta ter asfalto na porta da casa dela, ter água, ter luz, se ela está sem emprego e ela não consegue botar alimento, que sabe pagar a conta de água e luz. Então, a gente tem que cuidar das pessoas. E o nosso grande projeto como arquiteto urbanista é lutar para que as cidades sejam cada vez mais cidades e menos satélite. Porque hoje as cidades não geram emprego, então todo mundo desce para o plano. Sim. E de noite todo mundo volta. Esse engarrafamento absurdo. E há muitos pais e mães que às vezes saem das suas cidades periféricas, no DF, e deixam um filho de 10 tomando conta de um de 8 e um de 6, não por negligência dessa família, é porque ela arrumou emprego, ela precisa alimentar essa família. Então, se a gente gerar emprego nas cidades, fazer as cidades cada vez mais cidade menos satélite, essas famílias vão poder viver mais. O pai e a mãe vão poder acordar a tempo de dar um beijo e dizer o papai te ama, a mamãe te ama. Ir trabalhar, voltar para almoçar em casa com a família, poder voltar à noite, não demorar 2 horas do trânsito, chegar a tempo de ajudar o filho a fazer uma tarefa, saber com quem seu filho e sua filha andam. Tem muitas famílias que não sabem o que os seus filhos fazem durante o dia. Negligência? Não. Necessidade. O trabalho está longe da sua moradia. E, às vezes, só sabe que o filho ou a filha está fazendo coisa errada quando a polícia bate na porta. Então, Sim. a família é a base de tudo. Agora, quando eu falo a família é a base de tudo, não vai nenhum preconceito aí. O Papa Francisco já mostrou isso. Né? O que nós precisamos é ter acolhida, incluir todo mundo. Qualquer forma de amor
é válida, qualquer forma de amor é bonita e a gente tem que respeitar, Perfeito. do jeito que for. Então é isso que faz com que a sua votação tenha sido constante nas últimas eleições. Eu tenho uns loucos que estão sempre comigo e votam em mim, pessoas que são amigos. Não são cabos eleitorais, eu digo amigos. Graças a Deus, eu sou igual uma ao Roberto rede, Carlos, né? Eu quero ter muito mais que 1 milhão de amigos. A gente estava conversando aqui antes de começar o programa sobre essa sua jornada. O seu dia, agora você vai até falar um pouquinho sobre isso. Eu quero saber que horas começa, porque eu acompanhando você nas redes sociais, eu vejo que ele termina tarde. Então, ontem, por exemplo, eu vi que você estava 11 horas da noite fazendo reuniões lá em São Sebastião. Então, eu quero saber como é essa sua rotina, como é essa sua agenda, como é que você consegue administrar, inclusive, tantos compromissos ao longo de um dia, que é só 24 horas. Assim, Ranieri, primeiro agradecer a oportunidade aqui também, que eu comecei acelerado, eu sou acelerado. Na verdade, assim, eu acordo em torno de 4 horas da manhã, sem despertador nem nada. Entendeu? Nossa Senhora, cedo. Aí eu vou mandar mensagem para os aniversariantes do dia, entendeu? Uma média de 140, 150 mensagens. Nossa Senhora. De aniversário. Vou para a academia às 5 horas da manhã para poder fazer minha fisioterapia, por causa do problema que eu tive da cirurgia, fiquei deficiente da perna esquerda. Termino a fisioterapia, aí vou para a casa da minha irmã, tomo banho lá na casa dela, que é perto da fisioterapia, e já fico no plano para trabalhar. E aí a gente faz uma média de 14, 15, 16 compromissos de reunião, e também faço atendimento. É uma agenda puxada. Ambiental, agenda puxada. E a gente normalmente para todo dia, 10, 11 horas da noite. Mas eu não sinto necessidade de dormir. Eu não tenho sono. Então, às vezes, fala assim, mas não faz mal? Até brinquei ontem com uma pessoa, falou assim, quem não dorme, envelhece cedo. Mas eu tenho 62 anos e não acho que estou velho. Tá, não. Entendeu? Então, é assim, é muito... Mas meu pai era assim, meus irmãos são assim. Mas acho que tem muito a ver porque você gosta muito dessa vida, você gosta muito de estar perto do povo. Me alimenta. Sim, me alimenta. Poder ajudar pessoas me alimenta. Entendeu? Sim. Então, eu gosto muito, porque eu fui muito ajudado quando cheguei a Brasília. Muita gente na UNB mesmo, na arquitetura, eu tenho vários amigos que me emprestavam as canetinhas dele para eu trabalhar de noite, para eu fazer meus projetos de noite, porque de dia eu tinha que trabalhar para ganhar dinheiro. Aí só de manhã que eu ia na UNB, de tarde no Ministério da Agricultura, não tinha tempo para projetar de noite. Não tinha material, não tinha que comprar. No Ministério da Agricultura, Armando, Ana Célia, que já são falecidos, que era o meu chefe, e vários servidores do Ministério da Agricultura me ajudavam, repartiam comida, me ajudavam, me davam de presente material. Então, quer dizer, eu fui muito ajudado. Então, eu gosto muito de ajudar por conta disso. Certo. O que você mais se orgulha em termos de contribuição aqui para o DF? Jesus amado. Acho que foi o projeto das cidades que a gente fez. Várias cidades nós projetamos. Então, participar disso, realizar o sonho de ter a casa própria, de sair do aluguel é muito bom. E isso o governador Roriz estimulava na gente muito, sabe? Ele e o Filipelli, a gente fazia trabalhos... Me fala um pouco da sua relação com o Roriz. Eu me formei arquiteto, e aí fui para Noronha. Aí já tinha meu pai e minha mãe vindo para cá. Família normal. Veio minha irmã mais velha, depois veio meu irmão mais velho. Aí trouxeram meus 2 irmãos, a Rani e o Arlen. Aí depois veio eu e o Og. Aí depois nós tínhamos minha irmã. São quantos irmãos, Rony? 7. Aí trouxeram meu pai e minha mãe. Toda a vida é normal. Vai melhorando de vida, você vai trazendo. Sim. E eu formei arquiteto e não tinha emprego. Aí eu voltei de Noronha, fui demitido do convênio da Nova Cap, estava sem emprego. Aí ia em Goiânia, metia o pré-datado, comprava roupa e ia vender. E às vezes o Rapa tomava. Olha a ironia do jeitinho, Rani. Eu fui já tomado de roupa pelos fiscais. Aí depois faço concurso para a GEDEF, adivinha, eu passo para quê? Para fiscal. Eu fui da GFIS a vida toda, fui presidente da GFIS, DF Legal, então assim, quer dizer, só que é com muito carinho, porque a gente sabe que as pessoas que estão vendendo na rua é por necessidade, Sim. Não é luxo. Elas estão ali porque elas precisam. Tem um boleto para pagar, tem... Então a gente tem que entender isso também. Sim. Entra na sua relação com o Roriz. Roriz, ele me oportunizou. Eu estava vendendo roupa, não tinha. Ele veio para cá, o Marcelo Xavier, meu cunhado que é falecido, foi ser assessor dele, me apresentou para ele me contratou para fazer o projeto do Paranoá. Então, de vendedor de roupa, eu virei arquiteto urbanista, fui trabalhar para fazer o projeto do Paranoá. Aí depois conheci Velise Long, essas arquitetos urbanistas que eu falei, que eu gosto muito. E aí deslanchei. E aí era do convênio, fiz o concurso para o GEDEF, passei no GEDEF, entendeu? Aí já tinha pedido demissão do Ministério da Agricultura. O que você aprendeu nessa relação com o Roriz? O Roriz é uma pessoa que quer muito, até hoje... O que eu aprendi uma querida. Vez que ele me chamou para ir passar o final de semana na fazenda dele. E eu fui. E eu vi lá ele servindo uma missa.
servir a missa e ajudar o padre na celebração da missa. E ele mesmo. E eu fiquei encantado como ele tratava os funcionários dele, da fazenda. Sentavam à mesa junto com ele, com a Dona Wesley. Sim. E ele servia o prato da gente. Então, assim, é que às vezes a gente pensa, governador, é inatingível. Tem uns que são. Sim. Mas não. É como, por exemplo, o Ibanez hoje. A relação que o Ibanez tem de proximidade com as pessoas, de andar de numa feira, sabe, de abraçar as pessoas, de cumprimentar. Mesmo estando como governador, mesmo sendo rico como ele é, entendeu? Como o Roriz era, mas assim, são pessoas que não se distanciam do povo, sabe? Tem o carinho, eu falo acolhida. Tem gente que te cumprimenta com a mão dura para você não chegar perto dela. Sim. Tem gente que já te cumprimenta e puxando para o abraço. Esse sou eu. Sim. Eu adoro o abraço. Como diz uma música que fala, o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. É verdade. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você se considera mais técnico, político, gestor, ou você é uma mistura dos três? Eu sou uma mistura de tudo. Porque a gente tem com a técnica dizer sim ou dizer não e porquê do não. Acho que é muito importante eu dizer o porquê do não. Sim. Sabe? E o porquê do sim também. Sim. Não para dizer que a gente fez, é porque é possível realizar dentro da legalidade. É muito ruim as pessoas que querem a qualquer custo resolver a situação. Ajudar fora da legalidade não é ajudar, é enganar. Sim. Porque lá na frente os órgãos de controle vão descobrir e isso vai ser desfeito. Sim. E a gente tem que ter esse compromisso. Perfeito. Vamos agora para o nosso segundo quadro, que é o Por Trás da Imagem. Tem uma foto aqui. Descreva essa foto para quem está ouvindo a gente no áudio, Rondem. Essa foto é uma foto eu em cima de um trio elétrico na Praça do Buriti, no dia do servidor público. Nós estávamos eu era deputado federal, nós estávamos com uma luta muito grande, porque tinha um projeto no Congresso Nacional para acabar com a estabilidade do servidor público. Absurdo. E eu liderei um grande grupo de parlamentares, com vários outros, para que a gente não deixasse isso passar. Porque sempre que tem um desvio, algum escândalo de corrupção, eles querem jogar a culpa para o servidor público. Quem não é do servidor público? Nós, servidores públicos, somos governo. Os políticos passam. Sim. Nós, servidores, continuamos. Entrando nessa pauta, né, eu acompanho você aqui em Brasília, você tem uma relação de muita proximidade, tanto com os servidores públicos, como também com as lutas dos servidores públicos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu faço todo o trabalho, porque a gente é o Estado. Sim. Nós representamos o Estado. Quando muda um governo para o outro, que exonera todo mundo, quem segura o pepino é o servidor público. Sim. Entendeu? Sem demérito, sem tirar o valor dos carros comissionados. Muita gente capaz que trabalha como carro comissionado e é muito Sim. capaz e acaba passando. Mas a defesa do servidor público tem que ser feita sempre. Certo. E como é que você consegue administrar essa relação de estar sempre ao lado dos servidores públicos e muitas vezes estar fazendo parte do governo? Mas eu faço... o mineiro veio aqui, né? Eu faço... O mineiro apareceu. Eu faço, por exemplo, agora no Brasília Ambiental. Sim. O que eu fiz quando Celina me convidou para assumir o Brasília Ambiental? Foi um convite da vice-governadora Celina Leão. A vice-governadora ela estava, o governador estava afastado. Sim. Ela me convidou e ele, depois que voltou, também me reafirmou lá. Sim. E é um grande parceiro e amigo também. Lá no Brasília Ambiental, o que a gente fez? A gente chamou os servidores públicos e hoje o órgão é tocado pelos servidores públicos. Lá nós temos 4 superintendentes, todos eles escolhidos pela carreira deles. Entendeu? Sim. Nós temos a Dani, que é a chefe da assessoria, também servidora pública. O Walter, que é meu secretário executivo, também servidor público. Só o chefe de gabinete, o Aislan, que é uma pessoa da minha confiança, que tem que ser, Sim. E ele está lá como chefe de gabinete. Então, assim, nós trabalhamos muito com o servidor público, porque é mais fácil para a gente fazer o órgão girar. Entendeu? Sim. E agora, os cargos indicados, desde que sejam eles técnicos, também são bem-vindos. É você indicar a pessoa por perfil. Eu, por exemplo, se você me botar num lugar que eu tenho que ficar 8 horas sentado numa cadeira atrás de uma mesa, não vai dar bom. Eu gosto de rodar. E no meio ambiente eu tenho que rodar. Nós temos, Rani, 82 unidades de conservação /parque aqui no DF. Nossa. Então a gente tem que rodar muito. Eu demorei, para conhecer essas 82, eu demorei 1 ano e 4 meses para rodar e conhecer. Rondem, me tira uma dúvida. Você falou agora dessa relação com os servidores públicos e também que muitas vezes os gestores eles confundem muito em culpar sempre os servidores, né? Existe aí uma vertente da política, digamos assim, que sempre culpa os servidores, tem muita dificuldade de ter uma boa relação com os servidores, principalmente servidores efetivos, né, servidores concursados. A que você atribuiria essa dificuldade de alguns gestores de lidar com os servidores públicos? É porque, assim, alguns gestores, eles ainda não perceberam que ter o servidor público do lado deles, a gente consegue otimizar e ser muito mais célere e ser muito mais efetivo em devolver para a população o que ela precisa do Estado.
Vou te dar um exemplo. Como eu posso ter um engenheiro florestal, um veterinário, ou qualquer profissional, servidor público, com pós-doutorado, que ganha R$ 4.000 por mês com pós-doutorado, aí vem uma indicação política que não sabe nada daquela profissão e vem ganhando um salário de 10 mil. Você acha que esse servidor que está abaixo dessa pessoa vai produzir? Não vai. Sim. Então, é entender isso. Sabe, eu mesmo tenho indicação política comigo na minha equipe, entendeu? Sim. Mas eles estão nas áreas que eles sabem. É você saber o que a pessoa colocar a sua indicação política, mas aonde ela cabe, onde ela vai fazer um bom trabalho. Da mesma forma, você pegar um servidor público que é formado em veterinária e botar ele na área administrativa. Não, ele quer estar na ponta. Sim. Na área, você compreendeu? Sim. Eu acho que a grande sabedoria é você tentar enxergar qual é o perfil daquela pessoa e colocá-la, porque ela vai produzir muito mais e vai trabalhar, chegar antes, sair depois do horário de trabalho, porque aí você trabalha com prazer. E eu acho que esse é o papel do gestor, né? É de colocar a pessoa certa no lugar certo. Vamos mudar um pouquinho agora a nossa pauta, vamos falar um pouquinho sobre a política atual do Distrito Federal. Como é que você avalia o cenário atual do Distrito Federal em termos de política? Eu avalio como muito bom. A gente tem crescido muito, né? Eu faço parte do grupo da Celina com o governador Ibanez. Sim. E com muito orgulho, a gente está trabalhando muito, entregando muitas coisas para as pessoas. Tem problema? Tem, porque só não erra quem não trabalha, quem trabalha erra. Sim. A vergonha não é errar, a vergonha é não reconhecer o erro. Sim. E mudar a rota e melhorar. Mas a política do DF tem melhorado muito, hoje as pessoas estão muito mais conscientes do poder que elas têm. Sim. Os eleitores, e é preciso isso. Só que é preciso separar ainda muito da política do clientelismo, do assistencialismo. Sim. Muita gente vê um político e acha que tem que pedir as coisas. Que política ainda tem isso aqui no Distrito Federal, Rony? Muito. Entendeu? Se eu, no Zap, o que eu recebo de pedido de dinheiro, de Pix, todo dia, se eu for doar tudo que dá quase 5 mil por dia. As pessoas pedem tudo, desde carteira de motorista, para pagar Nós estamos em 2025, viu? Mas é assim. Mas as pessoas pedem. Muitas vezes não pede por abuso, muitas vezes pede por necessidade. Sim, eu sei. Entendeu? Que é para comprar uma cesta básica, que é para comprar um leite para o filho, que é para comprar uma fralda, que é para comprar... Não é só para criança, não, para idoso, para ajudar a pagar um aluguel. Só que o político... eu brinco isso não é o papel do político. Eu brinco assim. Um político que gasta, sei lá, 4 milhões para ser eleito deputado distrital, ele vai ganhar um salário de 30 mil, vamos fazer uma conta de padaria. 30 mil vezes 12 dá 360 mil, certo? Certo. Então, 360 mil. 4 vezes 6, 24, eu fui professor de matemática. 4 vezes 6, 12, dá 1.440.000. Ele vai ganhar nos 4 anos 1.440.000 de salário. Como é que ele gasta 3 milhões para ser eleito? Essa conta não fecha, entendeu? Então, é preciso as pessoas perceberem que voto não tem preço financeiro, em dinheiro. Voto tem preço em retorno de qualidade de vida para a sua região, para a sua família. Prestação de serviço e serviço público de qualidade para atender as pessoas. Certo, você está falando sobre essa que hoje em dia ainda existe isso, e nós estamos falando do DF, que muito provavelmente é uma do Distrito Federal, das regiões mais desenvolvidas do país, tá certo? Existe também, olhando pelo outro lado, um nível de consciência maior em uma parte da população, digamos assim, um nível de entender isso que você está falando, que os políticos têm um outro papel da população aqui do DF? Tem a proximidade também, né? O DF é pequenininho, a gente roda, eu vou a 4 cidades todo dia. Quando eu cheguei em Brasília, o Tororó era longe. A gente ia acampar no Tororó, era moleque, 17, 18 anos. A gente ia acampar no Tororó. O Tororó lá, uma cachoeira que tem belíssima ali no Jardim Botânico, quer dizer, no bairro Tororó. E a gente ia acampar, era longe. Tem dia que eu vou 2 vezes no Tororó, porque é uma das cachoeiras que é controlada pelo IBRAM. Hoje a gente vai rápido, né? A cidade cresceu muito. Mas o mais importante é a proximidade. Eu gosto muito da proximidade com as pessoas. E as pessoas pedem mesmo, é normal que peçam. Eu também já pedi lá atrás, pedi emprego para muita gente. Sim. Não importa, é assim. O que não pode é vincular isso. Se você me der isso, eu voto em você. Não. Sim. Seu voto vale muito mais do que isso. Sim. Seu voto é qualidade de vida para você e sua família. Como a política local mudou nos últimos 10 anos? Mudou muito.
A tecnologia, principalmente, aproxima muito. Os aplicativos, WhatsApp, TikTok, por aí vai, todos esses aproximam muita gente da população. Inclusive, em tempo real. A coisa acontece, você já está sabendo. Inclusive, você acabou de deixar aqui para os nossos ouvintes o seu WhatsApp. Como é que você consegue administrar isso? Como é que você consegue trazer essa modernidade e incluir isso na sua rotina? Eu adoro. Eu não sei mexer no Instagram. Eu Sim. tenho uma equipe, a Mariana, que cuida para mim do Instagram, mas no WhatsApp sou eu mesmo que respondo. No Instagram também eu respondo alguma coisa, mas eu não sei publicar nada. Sim. Tudo que é feito hoje mesmo, estão tirando foto nossa aqui. Vai para ela posta. Sim. Mas no WhatsApp sou eu mesmo. Eu sou viciado, eu gosto de grupo. Olha que loucura. Eu fico de madrugada nos grupos de WhatsApp. Eu fico fugindo dos grupos. Eu tenho uns grupos de taxista de madrugada, é muito massa. Cada dia que eu estou sem sono. Mas assim, o mais importante não falta o que fazer. É pedir desculpa também àquele que estiver ouvindo a gente ou assistindo. Às vezes eu falho de enviar a resposta, mas pode assistir. Mas Rony, é compreensível, porque assim, é muita gente falando e também é normal. Não tenho nem tanta gente e às vezes eu passo 2 dias para responder. Então é compreensível que, vez ou outra, você demore para responder. Eu recebo, Ranieri, mais de 2.000 mensagens dia. Nossa Senhora! E eu tenho muito grupo. Adoro grupo. Sou doido, né? Eu não gosto, não. Você acha que a população do DF está mais participativa ou desiludida com a política? Mais participativa, cada vez mais, graças a Deus. A pessoa mais humilde, ela está sabendo. Hoje a informação chega para todo mundo, Sim. Entendeu? Muitas vezes a pessoa que está alheia, ela não está alheia por não gostar da política, é porque ela tem que estar no corre dela do dia a dia. Sim. Ela tem que botar o alimento para os seus filhos, entendeu? Tem que buscar emprego e tem que se virar, sabe, nos 30 para poder... Certo. Vamos agora para um quadro, Rony, que chama Verdade ou Mentira. Eu vou dizer aqui uma informação e você vai me dizer se é verdade ou mentira. Tá certo? Ok. Primeiro, todo político sonha em ser governador um dia. Olha, eu diria que é verdade. Presidente também, né? Não sei. Mas governador sim. É governador sim. O eleitor do DF pesquisa os candidatos antes de votar. Na grande maioria, sim. Sim. O político que mais aparece nas redes é sempre mais votado? Não sei dizer, porque há pouco tempo que tem essas redes todas, né? Sim. Então, não sei, porque na última vez eu tive 42 mil votos, de cadeira de roda, de muleta, e eu não tinha uma rede social. Também não tem muita ativa, nós estamos aprendendo. Sim. Os detalhes das redes sociais, você acha que eles impactam nas urnas? Você acabou de responder um pouco isso, né? Eu acho que sozinho não. Sim. Eu acho que também, você tem que ter um corpo a corpo, rodar na cidade, mas só a mídia social pode levar, pode. Nós já tivemos um deputado federal que foi eleito, parece que de fora do país até, dele, através da mídia social. Sim. Luiz Miranda, se não me engano o nome dele, foi bem votado, e por todo um trabalho de mídia social. Mas eu gosto do abraço do povo. Sim. Eu gosto de cumprimentar, eu gosto de abraçar. Eu tomo café, 3 cafés. Eu tomo café 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã na casa dos outros. O povo me convida. Mas, então, muito provavelmente, é isso que justifica uma votação constante que você tem tido nas últimas eleições, né? Então, você tem um voto, digamos assim, que é um voto bem seguro, digamos assim. O eleitor do Rony Neyman, ele parece que não desiste, é eleitor, é amigo. Exato. Eu não tenho cabo eleitoral, eu tenho amigos que me puxam a orelha, que me cobram. Mas, assim, outro dia um moço de Sobradinho 2 viu e falou assim, se eu tomo café cada dia num lugar, vem aqui em Sobradinho 2, eu tenho um carro velho, mas eu paro aqui perto do estádio. Aí eu fui lá. Ele para, tem um campo de futebol, tem um estádio em Sobradinho, ele abre a tampa de trás do porta-malas dele, acho que é uma variante. E lá eu fui aí tomar café com ele lá. Sim. Eu acho tão massa, porque assim, uma pessoa que quer a sua presença é muito legal, cara. Sim, é você ser bem acolhido, não é só com um abraço, não, porque com o olhar a pessoa te acolhe também. Mas sim, o abraço, eu gosto do abraço, eu tenho esse problema. Eu tenho essa carência, vamos dizer assim. Você acha que o voto do DF é mais consciente do que nos outros estados? Eu não sei te dizer com precisão, mas o que eu acho que aqui é muito consciente é, aqui todo mundo tem a chance de ver o político. Porque a gente roda pequeno, como eu disse, né? A gente roda todas as cidades. Certo. Verdade ou mentira? Um bom mandato fala mais que uma campanha milionária? Eu queria muito que isso fosse verdade, mas... É difícil, né? É difícil. É difícil. Eu queria muito que fosse verdade. É difícil. Mas eu falo assim, a nossa campanha não é milionária. A gente sempre fez campanha com pouco recurso. Uhum. Agora que teve o fundo constitucional, a gente começou a fazer com um pouco mais de recurso. Mas, assim, um bom mandato ajuda para burro. Facilita muito a sua reeleição. Sim. O bom mandato é estar andando no meio do povo. Sim. Não é só estar propondo leis, não. Sim. Porque para propor lei,
você precisa ouvir a comunidade. Só te dar um exemplo. Eu fiz uma lei que agora o Lula vetou e que a gente vai derrubar o veto. É assim, é uma lei como eu estava como deputado federal, do BPC, Benefício da Previdência Continuada. Hoje, uma pessoa que não tem uma perna, ela tem que todo ano ir lá provar que a perna dela não nasceu. Olha que coisa absurda. Loucura não tem o braço, loucura. Se eu tenho uma doença degenerativa, todo ano eu tenho que ir lá mostrar que eu não melhorei, eu piorei, para continuar recebendo benefício. Que é um contrassenso, né? Um contrassenso. Com isso, você sobrecarrega o INSS. Então, se isso não precisasse ser feito, então eu fiz essa lei. Quando eu era deputado, agora nós aprovamos. Aprovamos lá atrás na Câmara Federal, aprovamos ano passado no Senado e foi para a sanção do presidente. O presidente vetou. E agora a gente está trabalhando com várias pessoas para derrubar. Porque não tem por que vetar. É uma lei que, poxa, vai melhorar para o servidor do INSS, vai melhorar para aquela pessoa que trabalha, que está precisando ganhar um benefício, que tem uma fila enorme, e vai melhorar para essa pessoa que não tem que ir lá mostrar que o braço dela não cresceu, Sim. que a perna dela não cresceu, que o dedo dela não cresceu, que a doença dela é degenerativa. Só piora, infelizmente. Só piora, infelizmente. E aí vai facilitar para todo mundo. Certo. Você entrou falou agora nessa questão do INSS, e eu sei, como nós já falamos aqui ao longo dessa entrevista, que você é um gestor que anda de porta em porta, digamos assim, e conhece muita gente e conversa com muita gente. Nós tivemos recentemente esse escândalo do INSS, então eu imagino que você deva ter acompanhado também. Eu queria um pouco da sua avaliação desse problema que aconteceu com os aposentados e como isso impacta também aqui no DF. Bom, eu acho uma vergonha, né? Porque vivem dando golpe e dá o golpe nas pessoas que mais precisam, sabe? Então é uma vergonha muito grande. Eu fiquei muito triste e tem que ser punido com rigor e preso as pessoas que fizeram esse desvio de recursos. Porque vira e mexe, outro dia eu vi na televisão também, falaram que ia dar a cesta básica e a pessoa deixou fotografar ela, assinou um bocado de coisa, aí o cara vai, pega empréstimo, compra carro. Então também o ser humano tem que ser mais cauteloso. Ninguém bate na sua porta para te oferecer coisa. Hoje em dia está mais difícil, né? Então, assim, se alguém bater na sua porta, tenha todo cuidado. Não assine nada, não deixe a sua imagem ser exposta. Só cai nisso, muitas vezes, quem está querendo o benefício a todo custo. Você acha que a maioria dos políticos aqui do DF não conhece a cidade satélite ou a maioria conhece? Ah, não. Quem não conhecer tem que cair fora da política, pelo amor de Deus. Está no lugar errado. Glória ao Pai. Nós temos 35 regiões administrativas. Jesus amado, político que não conhece ainda. Pode pegar o beco. Você acha que a próxima eleição do DF vai ser a mais polarizada da história? Você sabe que eu acho que não. Eu acho que não vai. Vai depender muito da performance do governo federal. Se o governo federal fizer uma performance boa, pode polarizar bem. Mas se o governo federal não fizer uma performance boa, não acredito que haja uma polarização tão grande como foi. Eu nunca tinha visto uma eleição ganhar no primeiro turno. Ibanez ganhou no primeiro turno a eleição. A Celina segue aí, também provavelmente vai ser a candidata da... Vamos entrar aqui até agora nesse cenário mais local. Né? Você é do grupo da vice-governadora. Eu sou do mesmo partido, sou vice-presidente progressista. Sim, então muito provavelmente a Celina será candidata a governadora e ela também tem uma boa avaliação, seguindo essa avaliação do governo ibanês. Como é que você avalia esse cenário para as eleições de 2026? Eu acho, não tem eleição ganha, né? A eleição só ganha depois que abre a urna. Eu acho que tem que continuar fazendo um bom trabalho, conversando com as pessoas, melhorar a saúde. Sim. Precisa muito melhorar a saúde, precisa melhorar a educação. Mas quando eu falo melhorar, não é culpa do governo, não. Por exemplo... É um histórico também, né? Não, falta pediatra. Mas faz concurso para pediatra, ninguém faz. Sim. E quem passa no concurso não quer ir, quer ficar só aqui, não quer ir para a periferia. Sim. Eu fiz um projeto de lei na Câmara também, federal, que infelizmente não consegui aprová-lo, que é o médico que formar, ou profissional que formar com dinheiro público, seja por bolsa, qualquer dinheiro público que o Estado bancou, ele teria que, nos 4 primeiros anos, obrigatoriamente, estar na periferia das grandes cidades ou no interior do país, para devolver para a população, porque ele foi formado com dinheiro público. Sim. Só que isso não prosperou, não consegui avançar, que era uma boa. Você imagina, o médico que formou, depois que formar, ele tem por 4 anos que
trabalhar nas periferias. Sim, é uma dificuldade muito grande levar médico para as periferias em toda a cidade. Por mais que pague caro, o médico não quer, porque às vezes ele trabalhando aqui, por exemplo, em Brasília, no plano piloto, a clínica dele está perto, ele vai trabalhar no Recanto da Zema, onde eu moro, ele vai trabalhar em Santa Maria, Samambaia, são poucos que tem. Vocês viram outro dia o quebra-quebra? O médico disse que não foi, porque só estava ele trabalhando, o povo ia apanhar lá do povo, porque é difícil. É difícil. Seguindo aqui, em 2026, muito provavelmente, a gente vai ter o grupo da Celina. E o senhor tem projetos para 2026? Já poderia falar? 26, se Deus quiser, eu virei candidato a deputado distrital. Uhum. Não quero Nós mais... já podemos dizer que você é pré-candidato? Pré-candidato a deputado, não sei se pode, né? Mas eu vou falar. Pré-candidato a deputado distrital. Porque deputado federal foi muito legal, mas assim, eu gosto de ficar perto do povo. Deputado federal, você fica afastado das pessoas, entendeu? Então, até para entrar no Congresso, porque realmente é muito difícil, tem muita manifestação, muita coisa lá, então a pessoa tem que passar por tanta vistoria e tal, então eu prefiro voltar para mais perto das pessoas. É muito mais próximo da sua realidade, no sentido de que você está muito perto da população do DF, né? É, eu gosto. Nós já falamos sobre a sua relação com os servidores públicos, eu quero saber agora, pegar as perguntas de âmbito nacional, como você avalia esse governo Lula 3? Eu pergunto a você porque você está na política, na gestão há tanto tempo, já viu muita coisa no universo político. Eu queria saber qual é a sua avaliação. A minha avaliação é que é o pior governo que ele está fazendo, infelizmente. Sim. A gente queria, porque muitas vezes fala assim, você não é do PT, você é do progressista e torce para o presidente fazer um bom governo, lógico, porque quem sofre somos nós. Sim. Né? Não adianta esse negócio de quanto pior, melhor, para mim não funciona, eu sou muito criterioso. E o primeiro governo Lula foi muito bom, o segundo já foi mais ou menos, agora esse, infelizmente, eu não vejo com bons olhos. Mas acho que há tempo de corrigir, é isso, na política assim você pode dar uma guinada. Eu lembro que o Fernando Henrique Cardoso perdeu a eleição para prefeito de São Paulo e depois virou ministro do Itamar Franco e foi eleito presidente da República, um show de bola quando ele criou o cruzado, se não me engano, não lembro qual era a moeda, mas ele resolveu a economia. Então, é assim, a gente precisa mesmo de melhorar. A população que mais precisa do governo é a população carente. E ela está muito carente de boas políticas públicas no governo federal, em todos os governos, de saúde, de social, de tudo. Certo. Como é que você avalia essa relação? Existe uma relação do governo federal com o governo do Distrito Federal, às vezes um pouco conturbada, né? Então, tipo assim, já existe ataques de lado a lado. Como é que o senhor avalia essa relação do governo federal com o governo do Distrito Federal? Eu acho boa, porque eles estão hospedados aqui com a gente, né? Sim. Então, quando brincam que querem tirar o fundo constitucional, nossa, é o aluguel que paga por estar aqui em Brasília. A gente imagina essas embaixadas todas que tem que dar segurança a todo mundo. Sim. Então, assim, uma participação do que o governo faz em Brasília, mas a relação é boa, institucionalmente é boa. Do ponto de vista partidário, não é, porque o MDB não, o governador Ibanez, que está sendo um excelente governador, ele tem as deficiências, como eu disse aqui, tem problema na saúde, tem problema na social, tem problema na geração de emprego, mas faz o máximo. Às vezes é coisa que você não tem como fazer, mas o mais importante é assim, institucionalmente tem que ser bom, porque aqui a gente abriga as embaixadas do mundo inteiro. Então, Brasília tem que estar bem segura, bem assistida de todas as formas. Certo. Mas não só as embaixadas. Nós que moramos na periferia também, a gente quer saúde, segurança, tudo de qualidade. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você falou rapidamente aí sobre essa questão do fundo. O governo, nessa gestão do presidente Lula, já tentou, se não me falha a memória, pelo menos 2 vezes, mexer no FCDF, né, que é o fundo, para quem não sabe, você vai ter que explica melhor do que eu, o que é o FCDF, e o governo já tentou 2 vezes mexer, os políticos do DF se organizaram, conseguiram barrar essas alterações, né, que é tirar esse recurso. Eu queria que você explicasse rapidamente o que é esse FCDF e por que o governo federal insiste em tirar esse dinheiro do povo do DF. O Fundo Constitucional é um recurso que o governo federal injeta no DF para o DF funcionar. E a gente paga saúde, segurança e educação com esse fundo. Agora, como impactaria retirar esse fundo? Glória ao Pai. Meu Deus do céu, era o caos para a gente. Mas presta atenção, só uma correção, Rani. Não é o governo, são alguns políticos de outros estados que querem tirar isso da gente, que querem levar para o estado deles. Só que o que eu disse, a gente aqui hospeda a capital do país, hospeda todas as embaixadas, representações mundiais. Então, saúde, segurança e educação
é o que banca o Fundo Constitucional. Certo. Pessoal, vamos agora para a pergunta do ouvinte. Eu deixei uma caixinha de perguntas lá no Instagram, do Ranius TV, do Ranius Cast, para vocês enviarem perguntas para o Rony Nemer. Teve diversas perguntas, eu separei 4 perguntas aqui para fazer para ele. Primeira pergunta, Rony. Por que tantos políticos somem depois das eleições? Não sei dizer, porque só se falou, porque eu não sumo. Acaba uma eleição, mesmo a que eu perdi agora como deputado federal, de noite, esse é o resultado que eu perdi, no outro dia, 5 horas da manhã, eu já estava mandando mensagem de parabéns para todo mundo do aniversário do outro dia. Então eu não sumo, a gente está sempre presente. Só de vez em quando que eu vou dar uma viajada também para poder dar uma relaxada. Tem que dar uma relaxada, né? Porque eu também sou filho de Deus, né? Próxima. Você já pensou em desistir da política e o que te fez continuar? Na verdade, eu não pensei em desistir. Na eleição, depois que eu era deputado federal, meu filho Tadeu foi na convenção do PP e falou que queria trabalhar comigo naquele dia, pediu o Fernando, que sempre dirigiu para mim, para deixar ele dirigir. E ele falou para mim que eles não queriam mais que eu fosse candidato, porque a lembrança que ele tinha de mim é quando ele tinha 6 anos, e aí eu fui para o Recanto e eu troquei ele pelo povo do Recanto, e aí ele apelou, aí reclamou que meu irmão, que era gerente do BRB, muita gente ia no banco, ofendia ele porque ele era meu parente, a minha irmã, que é do INSS, muita gente ofendia ela, e eles nunca me contaram isso. Aí eles me pediram para não ser candidato, eu aceitei, pela família, eu aceitei, mas aí durante a pandemia, veio a pandemia, e eu comecei a trabalhar no Zap, arrumando UTI para as pessoas, arrumando remédio, intensamente. Então, nós confinamos, nós somos 7 irmãos, nós confinamos 5 irmãos na casa da minha irmã, que tem uma casa com piscina, porque pobre família, que um deles põe uma piscina, vira o clube da família. Aí nós nos confinamos lá, que é num condomínio aqui, Solar de Brasília, perto do Paranoá, no Jardim Botânico. Nós nos confinamos lá e eles viram, a gente estava todo mundo lá conversando e tal, e eu no Zap, tentando ajudar as pessoas, ligando para médico, tentando conseguir médico, conseguir. Então, há emprego, porque muitas empresas tiveram que mandar as pessoas para casa acima de 40 anos. Então, como eu sempre gostei de ajudar as pessoas a arrumar emprego, porque fizeram isso comigo, então muitas empresas me chamavam no Zap e falavam assim, arruma vigilante para a gente abaixo de 40 anos. Arruma isso para a gente abaixo de 40 anos. Aí eu ia postando nos meus grupos, que eu tenho uma rede bem grande no WhatsApp. Já falou que adora grupo? Adoro grupo. Aí eu consegui indicar muita gente para emprego. Então, quando foi no finalzinho, estava terminando a pandemia, eles falaram, amigão, você quer ser mesmo política, a gente vai te liberar para você voltar para a política. Aí eu voltei. Certo. Próxima pergunta, Leandro. Qual foi o momento mais difícil de sua carreira pública? Mais difícil da minha carreira pública foi quando envolveram o meu nome num escândalo que eu não queria que envolvesse, porque não fazia parte. Não é verdade. Eu sempre procurei trabalhar do lado bom da política. E aí envolveram meu nome, não. Falaram o nome Rony, e depois de 1 ano disseram que aquele Rony era eu e minha vida virou um turbilhão. Então, mas depois ficou provado que não tinha nada disso. Está provado que apareceram 3 Rony ligados ao governador Arruda na época. Então, mas foi uma coisa muito triste, porque um orgulho que eu tenho é de trabalhar do lado bom da política, e não do lado ruim. Isso me magoou muito. O que você ainda quer realizar na política do DF? Muita coisa. Muita coisa. É trabalhar para que o mínimo possível, para que todo mundo tenha sua moradia. Sabe? Que a minha pauta é só da habitação, para que todo mundo tenha sua moradia. É difícil, né? Porque o povo não para de namorar e fazer menino, né? Mas também não pode parar de namorar e fazer menino. Né? Você não aconselha. Você não aconselha. Porque senão a gente fica ruim. Pelo menos tentar e tentar, pode até não fazer. Mas é assim, a gente precisa ter um planejamento. Na minha época, a gente fez muita cidade horizontalizada. Hoje é mais prédio verticalizada, porque o território é finito. Então, essa política... Queria aqui parabenizar o deputado Wellington, que comanda a CODAB, que é o presidente. Trabalho belíssimo que a CODAB vem fazendo, de entregar moradia. Todas as equipes de moradia, as pessoas que trabalham com moradia, é preciso isso. Porque se você já não paga o aluguel, o seu dinheiro já rende mais. Certo. Eu queria que você falasse rapidamente, Rony, saindo agora da pergunta do ouvinte, qual trabalho você desenvolve para um ouvinte que não acompanha o trabalho do IBRAM. Então, explique aí no linguajar menos técnico, digamos assim, porque você é arquiteto e urbanista, mas também conhece a linguagem do povo. Qual é o trabalho que você desenvolve à frente do IBRAM? Qual é o papel do IBRAM aqui no Distrito Federal? Olha, o IBRAM, gente, é igual o Posto Ipiranga, sabe aquele assim? Onde é isso no Posto Ipiranga? É assim. Onde resolve isso? No IBRAM. O IBRAM
Tudo tem que passar pelo IBRAM. Tudo tem que passar pelo Instituto Brasília Ambiental. Vou falar IBRAM não, porque IBRAM tem Instituto Brasileiro de Museu, tem Instituto Brasileiro de Mineração. De vez em quando a pessoa marca comigo, chega lá para falar de museu. Falou, então a sigla é mesmo, então a gente fala Brasília Ambiental. O Brasília Ambiental é o responsável pela qualidade de vida do futuro, que é preservar o meio ambiente, preservar o nosso cerrado. Muitas vezes a pessoa pensa assim, cara, outro dia um amigo meu falou, Rony, você falando em falta de água, eu moro aqui no Plano, na Asa Sul, você tá... Eu falei, homem, Braslândia é o nosso berço da água. Se a gente não preservar o cerrado lá, vai faltar água. Lembra que já teve um governo que faltou água? Teve racionamento de água? O ano passado nós tivemos racionamento de água no campo. Então, se tirar o cerrado e permeabilizar o solo, invadir e grilar as terras, vai faltar água. Sim. Então, a gente precisa cuidar do meio ambiente. Essa é a nossa função principal, cuidar do meio ambiente. Tem que desenvolver, tem que gerar emprego, mas de forma sustentável, preservando o meio ambiente. Quando você falou na regularização dos condomínios, nós mudamos a ótica no IBRAM. Então, o condomínio que não está regularizado, a gente trazê-lo para a regularização vai diminuir o impacto no meio ambiente. Porque se ele não tem drenagem pluvial, se ele não tem rede de esgoto, não tem nada, para onde está indo isso? Sim. Então, é melhor a gente aproximar das pessoas e conseguir, com isso, desenvolvimento sustentável. Vou dar um exemplo. Antigamente, 3 anos para licenciar um posto de gasolina. É muito tempo. 3 anos, mais ou menos, em média. Hoje, sabe com quanto que a gente licencia? Quanto? 10 dias úteis. Nossa Senhora. Por quê? Olha só, o que a gente mudou? A gente está sendo leviano? Não. Mudamos a forma. 3 anos. A pessoa não esperava 3 anos para montar o posto. Ela ia na tora, cavava o poço, quando chegava lá, o poço já estava pronto, você não sabia a qualidade do tanque que estava lá embaixo, que material que usou, se tinha rachadura, se não tinha, se está vazando, se não está. Então, hoje, e eu quero parabenizar todos os nossos superintendentes, foi um consenso nosso lá, mas em especial da área de licenciamento, é chamar, você quer um posto, então vem para cá. Então, você vai fazer um tema aqui com a gente. A gente vai te dar a licença prévia, se tiver tudo certo, a sua documentação, o lote pode ser posto, tudo autorizado pelos outros órgãos que precisam, a gente vai te dar uma licença prévia e uma licença de instalação, não de funcionamento. Porque aí a gente sabe que ele vai começar a construir, a nossa fiscalização vai lá e vai acompanhar tudo que está enterrado. Sim. E aí, quando o posto estiver pronto, ele está dentro da legalidade ambientalmente falando. E aí, com isso, a gente dá o alvará de funcionamento. Certo. Eu queria que você falasse rapidamente de um dos projetos do IBRAM que você destacou aí como muito importantes, que é essa duplicação da 080. Por que é Braslândia. Por que esse projeto é importante? Muita gente morreu ali, né? O ser humano faz parte do meio ambiente também. Muita gente morreu porque não era duplicada a pista até Braslândia. E nós fizemos um trabalho hercúleo, nós, o DENIT, sabe, fizemos um trabalho para a gente poder aprovar a licença ambiental para essa duplicação. Mas o verdadeiro xodó do Brasília Ambiental, todos são bons, viu, gente? Senão gera assim um para nós aqui lá. Mas o Parque Educador, a gente tem um convênio com a Secretaria de Educação, a gente fornece ônibus para levar as crianças das escolas para uma das nossas 82 unidades de conservação e ensinar a criança de forma lúdica. Nós temos contadores de histórias, eles fazem um trabalho belíssimo. Então, a Celino, ano passado, autorizou a gente ampliar, Hélio Ibanez, e a gente quer ampliar cada vez mais, porque educação ambiental através da criança é muito legal. Interessante. Vamos agora para o nosso bate-bola. Leandro, eu vou lhe fazer uma pergunta e você vai responder de forma bem rápida, tá certo? Primeiro, um político que te inspira? Roriz. Quer dizer, por quê? Porque ele era um cara fora da curva. Eu conheci como fazendeiro, como produtor, como político, como ser humano. E ele, não ele só, e Dona Wesley, aquela família, aquele casal me inspira. Eu vou fazer uma pergunta agora, acho que é difícil para você. Um lugar do DF que representa quem você é? Recandazema. Não é difícil, não? Não, todas as cidades eu amo de coração, muitas delas eu projetei, como Paranoá, que foi a primeira cidade que eu projetei. Mas assim... Você mora, né, no Recanto? Eu moro lá, e eu não só projetei, como implantei, abri as ruas, entreguei os lotes. Então eu brinco que eu me sinto um Lúcio Costa. Lúcio Costa aqui em Brasília, eu me sinto Lúcio Costa do Recanto. Do Recanto. Uma lei que você se orgulha de ter defendido? Essa lei do BPC, que eu falei anteriormente. Certo. Uma frase que define seu momento atual? O momento atual é ter uma família linda. Sim. Bonito. Algum livro que já marcou você? O Amor no Tempo do Cólera, de Gabriel Garcia Marques. Certo. Um hábito indispensável no seu dia? Ir para academia.
fazer minha fisioterapia. Não dá para abrir mão? Não, é difícil. Eu abro mão, mas é uma coisa que é necessário para mim para a recuperação da minha perna. Certo. Você já falou um lugar que representa você, agora eu quero saber uma cidade do DF que mora no seu coração. Eu acho que essa é difícil. Uma cidade? Do Todas DF. moram no meu coração. Certo. Um sonho ainda não realizado? Um sonho ainda não realizado. Cara... Tem que ter. Não, mas assim, cara, eu sou muito feliz. Você já passou por muito... feliz. O sonho não realizado é voltar, é conseguir fazer uma cirurgia, morro de medo. Ontem eu fui marcar o dia, não marquei, porque eu tenho medo de fazer de novo a cirurgia. É um dia voltar a poder andar normal e jogar meu vôlei. O sonho é voltar a jogar vôlei. Certo. Que é o que eu gosto. Tem algum filme ou série que você recomendaria para os nossos ouvintes? Adoro CSI Miami. Uma palavra que representa o futuro que você deseja para o Distrito Federal. Amor ao próximo. Perfeito. Agora a gente está já encaminhando para o Mas eu posso... Você falou uma ali atrás, que Qual? É uma coisa que você não faz o dia, que eu falei academia. É a oração. Sim, você não abre oração. mão. Não abre mão de uma oração. Todo dia tem que ter oração. Você é católico? A fé sua. Mas vou a tudo. Vou à igreja evangélica, vou a centro espírita. Não tem... Onde é para falar de Deus, eu estou dentro, tem preconceito. Ontem eu estava na igreja evangélica até 10 horas da noite em São Sebastião. Então não tenho... Tá certo. Agora vamos encaminhando para o nosso quadro final. Eu vou deixar você falar mais alguma coisa que você queira. E nesse quadro final é o famoso Venda Seu Peixe. Já trabalhou na feira, você sabe como é que Venda Seu Peixe. Aqui o Venda Seu Peixe é uma oportunidade para você deixar as suas redes sociais, para você novamente, muito corajoso, deixar o seu número do WhatsApp, porque você gosta muito de estar perto do povo, então eu deixo livre aí. Mais alguma coisa que você queira falar, também fique à vontade, esse momento é seu. Bom, na verdade, eu quero aqui primeiro agradecer a todo mundo que confia no trabalho do Rony Nemer. O Rony Nemer não é o Rony. O Rony Nemer é muito maior, o Rony Nemer é muito maior do que o Rony. O Rony sou eu. Eu, meus filhos, minha família, meus amigos. Mas o Rony Nemer é um conjunto de pessoas. E pedir a você que nas suas orações, independente de católico, evangélico ou espírito, não importa a religião, Deus é o mesmo. Se você puder colocar na oração a nossa equipe, porque é um conjunto de pessoas que trabalham. Ninguém faz nada sozinho. E a gente precisa disso para a gente poder seguir em frente e lutar por mais qualidade de vida, para que a gente possa levar, como eu disse, saúde, segurança, educação, tudo de bom que as pessoas merecem. Não é porque a gente mora em periferia é que a gente é pior e merece menos. Não, ao contrário. Às vezes moramos em periferia por opção. E eu moro por opção. Numa cidade que eu projetei, tenho o maior carinho de morar, assim como Samambaia, Riacho Fundo 2, todas as cidades, Planaltina, eu rodo o DF, vou a Braslândia, vou a Sobradinho, vou na Fercal, vou em todos os lugares, vou no Lago Sul, vou no Lago Norte. O mais importante é a gente lembrar o seguinte, que às vezes as pessoas preconceituam a periferia. Só que lembrar que, infelizmente, a periferia tem problema? Tem. Tem pessoas que fazem coisa errada? Tem, mas é a minoria. A grande maioria são famílias humildes que querem melhorar de vida, querem dar para o filho um futuro melhor do que tiveram. Mas nas cidades também abastadas, cidades ditas chiques, também tem pessoas que fazem coisa errada. Infelizmente, fazer coisa errada não é da localidade, é da pessoa. A pessoa vale não pelo que ela veste, não por onde ela mora, não pelo que ela usa. Ela vale pelo que ela é enquanto ser humano. Eu acredito muito nisso. E é dessa forma que eu faço o nosso trabalho, com muita fé. E o meu slogan que eu uso, com a força da fé. Com a fé a gente consegue superar muita coisa. Tendo Deus no coração, é o melhor caminho para a gente ser feliz. E, para ser do bem, fé, família e amigos. Esse é o tripé da felicidade, esse é o tripé para ser do bem. Aproveitando, deixe suas redes sociais, quem quiser seguir. Sim, quem quiser me seguir, @Roney, eu tenho que pensar. @Roney é meu Instagram e meu celular. E aí é o meu zap também. 61 de Brasília, 999882535. É o meu telefone há mais de 20 anos. Eu nunca mudei o número do telefone. Agora, se for urgente, liga. Se for uma coisa que eu possa responder depois, manda no zap. Porque, por exemplo, eu estou aqui no podcast, aqui agradecer o Honey Newscast. Isso. Tem que falar que minha língua é presa, tem que pensar para falar. Então, é assim, a hora que eu sair daqui, eu vou retornar primeiro às ligações.
Mas a ligação urgente, porque tem gente que liga que não é para coisa urgente. Sim. Manda mensagem para o Zap, entendeu? Eu tenho o maior prazer da gente poder responder. Meu único defeito, que eu não acho defeito, para mim é qualidade, mas muita gente isso que é defeito, é porque eu não gosto de enganar ninguém. Se eu posso, eu digo que posso. Se eu não posso, eu digo que eu não posso. Mas eu tento ajudar, porque eu fui ajudado por muita gente e a semeadura é livre, a colheita certa. O que fizeram comigo, eu faço para os outros. Esse é meu lema, viu, Rani? Se eu vou fazer uma coisa e eu penso assim, se fosse para mim eu não queria, então eu não faço para ninguém. Eu só faço para os outros aquilo que eu gostaria para mim. É a melhor forma da régua da gente ter, de poder fazer o bem. Não agrada a ninguém, não sou perfeito, cheio de defeito. Ele é santo. Nada de santo. Sou solteiro, namoro, beijo na boca, danço pagode, forró. Tomo minha verdinha, que meu povo briga comigo de eu falar. Tomo. Ontem mesmo o pastor brincou comigo, mas se falar aqui na minha igreja que eu tomar. Falei, eu tomo de vez em quando para dar uma relaxadinha, pastor. Mas o mais importante é dizer assim, tudo com moderação é bom. O uso exagerado aqui não é legal. Então fica aqui o meu agradecimento ao Honey Newscast. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo carinho, a leveza com que vocês tratam a gente. Você fica à vontade para poder falar. Sim. Então, muita gratidão. E você, se quiser nos seguir, entra lá no @RoniNemer ou manda mensagem para a gente. Estamos juntos para fazer de Brasília uma cidade melhor, do Distrito Federal, e transformar as cidades periféricas em cada vez mais cidades e menos satélites. Dessa forma, com mais geração de emprego e renda a todos. Dessa forma, eu acho que a gente vai ter um Distrito Federal mais justo. Certo. E agradecer ao apoio que o governador Ibanez e a governadora Celina têm feito comigo lá no Brasília Ambiental e toda a nossa equipe dos servidores do Brasília Ambiental. Todos, desde a limpeza até a presidência. Todo mundo tem o seu valor. E obrigado por tudo. Certo. Pessoal, agradecer novamente ao nosso convidado de hoje, Rony Nemer. Rony Nemer é um dos nomes mais fortes aqui da nossa política e da gestão pública no Distrito Federal. Então, queria agradecer imensamente por ele ter aceitado o nosso convite, né, nos prestigiando aqui no Honey Newscast. Então, Rony, muito obrigado novamente por ter vindo. E é isso, semana que vem nós estamos de volta. Um abraço a todos.